Boa noite. Acabou agora, né? 2 de novembro, domingão. Corinthians 2, Grêmio 0. E, pô, o Corinthians conseguiu aí embalar sua terceira vitória seguida pelo Campeonato Brasileiro, né? Contra um adversário que também vem de momentos de oscilação, vence algumas ali, perde outras. Um adversário muito difícil, né? Que é o Grêmio. E, bom, hoje a gente conseguiu sair vitorioso dessa partida, né? O time avança aí a 42 pontos. Agora se encontra na nona colocação com 31 partidas, né? Tem, claro, uma partida a mais aí do que Vasco, que está na frente, com 43 pontos. O São Paulo, que tem 41 pontos, tem uma partida a mais do Corinthians. Tem uma partida a mais aí que alguns adversários que estão com a pontuação semelhante aí, né? E o Corinthians precisa pontuar para possivelmente sonhar aí com a Libertadores do ano que vem, né? Uma vaga direta, porque o Brasileirão pode virar G8 aí, já que a gente vai ter um campeão brasileiro, quer dizer, um time brasileiro campeão da Libertadores, e na Copa do Brasil pode ser que, caso o Corinthians vá para a final, né, ou se não, alguém ali que está à frente do Corinthians ganhe e abra essa vaga. Bom, antes de passar a escalação, o que foi o jogo, né, peço para você aí que está me assistindo que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba mais vídeos como esse de pós-jogo que eu faço toda vez que acabou uma partida, né? Bom, sem mais delongas, o Dorival hoje montou a escalação aí numa 3-5-2. Tivemos o retorno de Hugo Souza, então ele foi o goleiro titular, ele que tinha sofrido uma lesão no ombro, né? Então desfalcou o time aí durante 2 rodadas, se não me engano. E hoje pôde estar de volta aí nos ajudando. Trio de zaga: João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Angileri fez terceiro homem de zaga. Pelas alas tivemos pela direita Mateuzinho, esquerda Matheus Bidu. Aí tivemos aí um trio aí no meio de campo, né? Maicon e Carrilho e Garro. E à frente Yuri Alberto e Memphis. Bom, vamos lá, né? E o Corinthians, um detalhe, não vencia o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro em São Paulo, já fazia 11 anos, né? Então era meio que um tabu aí, né? E hoje foi quebrado, até que enfim. Bom, vamos lá então. Aos 15 minutos, o Garro enfia um passe açucarado por cima da defesa e o Yuri Alberto, cara, ele cabeceia pro chão ali. Fez o movimento correto, né? Muito rápido o lance. O Garro, aquela típica jogadinha de futsal que você só levanta pro cara que tá à frente ali chegar, dando aquela pancada pro gol. E o Yuri fez um movimento ali, cabeceou. E o Volpe fez uma defesaça ali, né? Mandando para escanteio. E aí, aos 16 minutos já no lance seguinte, o Garro cobrou o escanteio. O Volpe ele saiu mal do gol, errou, saiu com o tempo de bola todo errado, ela passou por ele e sobrou no Gustavo Henrique que só escorou de cabeça ali sozinho, livre de marcação, com o gol aberto, fazendo aí 1-0 para o Corinthians, né? Lembrando que o Grêmio ele vinha bem, né? Jogando no contra-ataque, com o meio de campo ali muito bem, tava dando trabalho, né? E o Corinthians jogando em casa era o que se esperava que pudesse, né, pressionar o Grêmio. E conseguiu, faltou capricho ali mesmo nas finalizações. Bom, aí aos 23 minutos tivemos o outro escanteio. O Garro cobrou mais uma vez. O Gustavo Henrique escora de cabeça e aí o Yuri Alberto com não sei quem mais lá, não lembro quem que era. Eles tentaram finalizar, ela bateu na defesa, quase a bola entra pro gol, a defesa do Grêmio afastou. Mas ali mais uma jogada de perigo do Corinthians. Aos 33 minutos o Garro começa uma jogada, ele leva uma falta, né? Ele tinha tocado a bola pro Bidu e aí ele sofre a falta. O juiz mandou seguir o lance, deu a vantagem. O Bidu tocou pro Memphis e o Memphis ajeitou e finalizou ali forte, rasteiro, na trave direita do Volpe, né? Mandou na trave ali, cara, mais uma perigosa. Depois disso aí a gente, claro, atingiu os 45 minutos, tivemos mais 2 de acréscimo, né? Nos 47 minutos, no último lance ali do jogo, o juiz encerrou o primeiro tempo, né? Após uma jogada de ataque do Corinthians, onde o Garro, se eu não me engano, tentou dar um passezinho por cima, uma cavadinha ali pro Mateuzinho, e aí ela acabou tocando na mão do jogador do Grêmio, né? Ele tava com a mão aqui, né? Mais ou menos assim, tá? E, bom, a minha opinião, pênalti, porque se esse lance é contra o Corinthians, era pênalti, sem dúvida alguma. Quantos pênaltis não aconteceram assim contra a gente? Mas enfim,
né? Não adianta ficar chorando aqui, né? O juiz não deu o pênalti, encerrou, e aí o Mateuzinho foi lá reclamar com ele que o VAR nem chamou, ele nem foi olhar e nada mais. E aí acabou levando o cartão amarelo. E assim acabou o primeiro tempo. Corinthians vencendo por 1-0, jogando bem, resultado bem justo, na minha opinião, né? Aí tivemos a volta para o segundo tempo. O Corinthians voltou sem alterações. E nos 13 minutos do segundo tempo, o Garro manda mais um passe por cima da defesa, né? O Bidu domina, ele avança rumo à pequena área e ele cruza para dentro ali, né? Para trás, né? Ele vê que tem gente chegando, aí ele cruzou rasteiro. O Memphis pega de primeira e manda pra fora. Pô, ali faltou muita calma pro Memphis, né? O Memphis hoje ele tava muito afobado, cara, batendo de tudo quanto é jeito que dava pro gol, assim, mas afobado, de qualquer jeito mesmo, no sentido literal. Não que, tipo, ele tentou de diversas formas, não, mano, dando, pô, muito mal pro gol. E aí mandou pra fora. 16 minutos, o Yuri recebe na ponta, né? Ele pedala pra cima ali do defensor, faz uma boa jogada, ele avança pra pequena área e a zaga afasta ali parcialmente. Ela sobrou no Memphis, que ele deu aquela esticada, né? Porque bateu na zaga, ela sobrou meio viva ali, aí ele tentou dar aquela esticada no pé pra dominar, trazer pro domínio dele e finalizar. Mas aí ele acabou desarmado, né? Porque o zagueiro tava mais inteiro que ele na jogada. Aos 19 minutos, o Garro cruza, o Memphis bate cruzado, e aí, tipo, ela bate no defensor, e aí vai pra escanteio, né? 20 minutos, o Dorival tirou o Carrilho e colocou o Rian no lugar. O Carrilho, que, cara, vamos falar aí, né? Voltou de lesão, tem o que? 2 partidas, se eu não me engano, essa é a segunda ou a terceira. E mal no jogo, né? Errando muitos passes. Ele fez 2 faltas seguidas no primeiro tempo lá, levou cartão amarelo na segunda. Então, totalmente fora de ritmo, totalmente perdido em campo ali, muito mal nas partidas. Mas a gente entende, né? Porque é um jogador muito bom, muito importante, porém tá voltando de lesão, tá sem ritmo de jogo. Aos 28 minutos, o Garro deixou o Memphis na cara do gol, cara. Essa daí não dá pra perder, né? Pô, ele fez aquela infiltração, os dois avançando, ele deu o passe aqui, ó. O Memphis aqui à esquerda, ele deu o passe, o Memphis e o gol. O Memphis quis bater colocado, mandou colocado na lua, né? Mandou pra fora. Tinha todo o gol na frente, cara, pra bater cruzado, bater forte, alta, sei lá. E aí mandou pra fora. Perdeu um gol feito, na minha opinião. Comentem aí o que vocês acharam desse lance. Aos 31 minutos saiu o Yuri Alberto e entrou o Guinegão. O Yuri Alberto também mais ou menos na partida, né? Mas não foi mal. Aos 32 minutos, em jogada na pequena área, porque ela começou assim, o Rian recebeu, aí ele tipo tava com o defensor do Grêmio, o Rian brigou pela bola, ela rebateu e subiu. Nessa que ela subiu, o jogador caiu, né? E aí o Rian deu um passezinho por cima pro Memphis, e o Memphis pegou ali meio que pra tentar dar um chapéu, né, no defensor, acho que nem foi finalizar. E aí ela bateu na mão do jogador do Grêmio na frente do árbitro, e aí o árbitro marcou pênalti, porque aí o jogador tava com a mão aqui, né? Dessa vez não era aqui, aí ele tava com a mão aqui. Daí a bola pegou na mão e pênalti pro Corinthians. 34 minutos o Memphis vai, né? Cobra com muita categoria e tirou o Volpe da foto, né? E aí aumentou a vantagem pro Corinthians, 2-0. Volpe pro lado esquerdo, bola pro lado direito. Aos 41 minutos, saiu Bidon, Maicon e Garro. Né? O Dorival mexeu por atacado aí. E entraram Hugo, o lateral, Charles e Dieguinho. Né? Após todas essas trocas aí aos 41 minutos, tivemos 5 minutos de acréscimo. E nesses 5 minutos de acréscimo, o Grêmio ainda mandou uma bola na trave lá numa cabeçada. O jogador cruzou. Acho que era André alguma coisa o nome do cara do Grêmio. Subiu alto lá, mais alto que a defesa do Corinthians e cabeceou mandando um travessão ali. Sorte que a zaga estava atenta à defesa, né? E pôde afastar aí esse perigo, né? E aí o Corinthians então conseguiu uma vitória, quebrou um tabu, 2-0 contra um bom adversário, né? Tivemos aí Mano Menezes de volta, né? Enfrentando a gente. Mas é isso, o Corinthians jogou muito bem. Na minha opinião, os destaques aí, Hugo Souza foi muito bem hoje. Gustavo Henrique, um monstro. Angileri jogou muita bola, teve tanto que nos contra-ataques do Grêmio ali, teve umas 2, 3 vezes que o Angileri praticamente ele salvou, ele afastou no momento certo, ele deu o bote certinho e evitou ali a chegada muito perigosa do Grêmio. O Angileri muito bem.
Bidu e Mateuzinho mediano ali, né? Fizeram o papel deles. Carrilho mal no jogo, como eu disse. Maicon também, meio que, sei lá, né? O que eu vou falar? Tem jogo que ele joga bem, tem jogo que não joga nada. Hoje foi um jogo que não jogou nada. Só passa pra frente, quer dizer, pra trás e pro lado. O famoso caranguejão aí. E, bom, o Garro tentou muito, né? Deu a assistência pro gol do Gustavo Henrique. Garro foi bem na partida. O Memphis, tirando aí as partes que ele errou, diversos lances, né? Capitais que poderiam aí ter facilmente sido convertidos em gols ou lances muito perigosos, mas acabou desperdiçando. Mas fez ali o gol de pênalti, foi muito participativo na partida. Não vou crucificar o cara aqui por alguns erros que ele teve, né? Claro que a torcida eu entendo e eu também assim penso, né, de cobrar mais ele jogando pelo Corinthians, porque quando ele joga pela seleção da Holanda, o cara voa lá, ele faz até chover, se duvidar. E aqui ele deve futebol. Mas enfim, teve os erros dele na partida ali, mas jogou muita bola, foi muito participativo, fez o gol aí da vantagem, né? Então ele foi muito bem na minha opinião. Yuri Alberto, participativo, né? Também. Vou colocar ele na média aí. Não foi, nossa, bom demais, nem também não comprometeu, foi horroroso. Não, na média aí. Dos suplentes aí do time, os três últimos que entraram aí, no caso do Hugo, Charles e Dieguinho, não tiveram muita oportunidade, então não tem como eu falar. O Rian, na minha opinião, foi ali na média também, né? Errou ali uns passes, algumas coisas, mas foi bem, né? O lance do segundo gol originou ali numa jogada que ele começou com o Memphis, então foi bem. E, e foi isso. Foram esses os jogadores que entraram, né? E foi isso, cara. Dorival muito bem aí agora, né? Parece que agora vamos ver, não vai ter mais desculpa. Teve o trio aí à disposição dele, Garro, Yuri Alberto e Memphis, e eles deram resposta e a gente venceu. E que assim continue sendo, né? Porque é muito importante para essa sequência aqui do Campeonato Brasileiro para o Corinthians e que esses jogadores estejam jogando em união e entendimento ali, de forma que lá na frente, na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, eles estejam entrosados, o time inteiro funcionando muito bem, vindo de boa sequência para que a gente possa sair com a classificação aí na Copa do Brasil e avançar então para a final, né? Bom, esse foi o jogo, essa foi a análise do jogo, esses foram os lances. Comenta aí, deixa no comentário quem você acha que foi bem, foi mal, o que você viu do jogo. E é isso, tamo junto, uma boa semana a todos e até o próximo jogo. Fiquem com Deus, um abraço.